Olá, pessoal. Estou voltando aqui porque travou a outra transmissão, tá? Então, estou voltando. Eu conectei agora no 4G para ver se fica melhor, tá bom? Então, Caio, obrigado por ter voltado. Letícia, a Elson, obrigado por ter voltado. Eu já vou aqui chamar o Vitor de novo. Eu conectei agora no 4G. Se você estiver me ouvindo, fala assim, dá um sinalzinho aí, ok, tá? Que eu já vou chamar o Vitor aqui de novo. Só um pouquinho. Convidar para participar. Flávia. Voltado. Ó, boa notícia para vocês. Ó, para aqueles que voltaram, eu vou, quem estiver até o final, daqui a pouquinho, olha, eu vou sortear esse livro aqui se você ainda não tem. Esse é o Mapear 3, Mapear Português 3. Para concurso é o que há de melhor. São o quê? São mapas mentais feitos por mim e por minha filha, entendeu? São mapas mentais e esses mapas mentais envolvem os principais assuntos de concurso. Esse aqui, por exemplo, é do verbo haver, né, que cai bastante em concurso. Tá? Esse aqui, por exemplo, de concordância verbal, de regência verbal. Então, eu vou sortear para aqueles que ficarem até o final esse livro, que é um livro de altíssima qualidade, muito, todo colorido, papel grosso. Esse livro custa R$ 169, mas você vai ganhar esse presente hoje, tá? Esses que ficarem até o final, tá bom? Vamos lá, eu vou chamar aqui o Vitor de novo, vamos ver se eu consigo o Vitor aqui de novo, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se o Vitor volta. Eu quero, ó, tem muita. A Renata já tem o livro aí, ó. A Mila falou muito Glória bom a o Deus, material. cara. Ah, voltei. Coloquei no 4G também. Eu, Vitor. Eu coloquei no 4G também a minha, porque ele desconectou, entendeu? Então, vamos lá. Vitão, pode continuar, tá? Vitor, vamos fazer o seguinte, de maneira bem objetiva. Vamos recapitular os passos, os passos que você deu, tá? Tá, Vai recapitulando com o pessoal aí. Então, vamos lá. Uma pessoa que vai estudar, o que ele está falando serve para a polícia penal, isso, serve para PJ, serve para a Secretaria de Saúde, porque é uma estratégia isso. geral, não é isso, Vitor? Então, vamos lá. O Vitor vai recapitulando Então, com para esses vocês três agora. concursos, a primeira estratégia seria comprar um PDF com questões comentadas, resolver apenas as questões comentadas de cada aula. Segunda estratégia, fazer muitas questões do questões de concurso ou de outro site de questões. Utilizar aquele método que eu falei de colocar as questões dentro dos artigos da lei, salvar no Word, separar por pastas, por matérias, e ver a videoaula com parcimônia para matérias que você tenha mais dificuldade e que tenham maior relevância no concurso. Utilizando a velocidade de aceleração, se você se sentir confortável com isso, e tentar não anotar o que o professor fala. Você fixar a matéria por questões. Outra coisa que eu esqueci de falar, lembrei agora. Eu vou dar a dica de 3 livros que eu acho muito legal para concurso público, que dá para estudar com edital aberto. Bom, um deles é esse daqui, não sei se dá para ver, do Matheus Carvalho, de Direito Administrativo, da editora Juspódio. Essa edição aqui Eu vou colocar o nome. é Manual de Direito Administrativo do Matheus Carvalho, da Juspódio. Eu estou com uma edição antiga aqui, que a nova eu dei para minha irmã estudar, que ela está fazendo concurso TJ. Ela está com a edição mais nova dele. Mas por que, que ela é interessante? Você não vai ler o livro inteiro. Por favor, não faça isso. Esse livro, ele tem, no final de cada matéria, ele tem um quadro sinóptico de cada matéria. E é muito completo esse quadro sinóptico. Então, eu acho que ele seria muito interessante, eu faço isso até para concurso para delegado. Eu lia esse quadro sinóptico da matéria, depois eu ia para o PDF fazer as questões comentadas e depois ia para o QC. Era uma ferramenta a mais.
Outro livro que também tem um quadro sinótico muito bom, só que esse seria para o TJ, que é de Direito Civil. Esse livro também, Manual de Direito Civil da Juspódio, do professor Sebastião de Assis. Ele também tem o mesmo quadro sinótico, que é muito completo e você agiliza muito no estudo. Ó, minha irmã fala, né, Letícia? Como é o do autor? Como é o nome do Do autor? Manual de Direito Civil, são 3 autores, né? O primeiro lá é o Sebastião de Assis Neto. Do Manual de Direito Administrativo é do professor Matheus Carvalho. E por último, eu vou indicar esse livro aqui, que é muito bom também, Direito Penal, que é o Direito Penal em Tabelas, da Martina Correia. Esse livro é bem completo também, eu estudei até para prova oral de delegado, ele é muito bom. E ele facilita muito no estudo da parte de teoria do crime, até no crimes em espécie também. Correia, Direito Penal em Tabelas. Da Juspódio também. Martina Correia. Então, mas vocês podem lembrar de não ler o livro inteiro. Se você for pegar para ler um livro inteiro, você vai chegar ao concurso e você não vai conseguir ler. Tá em cima. Os 3 têm quadro sinótico. Os 2, né? O de Direito Administrativo e de Civil, tem o quadro sinótico, e o de Direito Penal, ele é feito por tabelas. Então, ele todo é feito por tabelas. Então, ele tem uma didática bem legal. Assim. Achei bem interessante esse livro. Vitor, deixa-me fazer um pedido aqui pro pessoal. Eu queria que vocês tirassem um print nosso dessa tela aqui e depois postassem nos stories de vocês, marcando a mim e marcando ao Vitor, tá? Quem fizer isso aí vai concorrer ao livro Mapear Português 3, tá? Você vai marcar a gente e colocando uma mensagenzinha lá pra gente, valeu, continua e tal, aquelas coisas assim para animar os professores. Aí eu vou ver as mensagenzinhas e vou escolher uma pessoa para ganhar esse livro. Tá? Você só vai pagar o frete, eu não vou pagar o frete para você não. Né? Além de dar o livro e ainda pagar o frete, a pessoa, né? É R$19 o frete, tá? Aí você vai mandar o Pix do frete e eu vou mandar para você. Vai lá. Também no final... Tirou, peraí, vamos lá para tirar o print. Vamos preparar para tirar o print. Vamos lá? Então lá vai. 1, 2, 3. Pronto, vai lá, Vitor. Com relação à questão discursiva, que eu tinha falado, vou recapitular aqui. É bom treinar, fazer várias provas discursivas, só que, por exemplo, o concurso do TJ não tem uma questão específica. Então, você pega matéria de jornal e você pode fazer uma redação. Se você tem dificuldade, você pode fazer várias redações. Cada semana faz uma. Se você for fazer um concurso jurídico, como de analista judiciário, aí ele já vai ter 2 questões baseadas na parte específica da matéria. Então, você vai ter que saber o assunto. O assunto de direito penal, de direito administrativo, vai ter que colocar nos estudos o estudo de jurisprudência, que não cai para as outras matérias também. E como eu falei no concurso passado, você usa a melhor ferramenta que tem hoje é o Dizer o Direito, que eu acho, que é o site do Dizer o Direito. Uma coisa interessante que eu lembro que na live passada o pessoal falou, tinha uma pessoa que falou que eu tenho filhos e eu não consigo estudar, tenho filhos, tenho mulher, tenho que trabalhar. Então, as ferramentas que a pessoa pode usar? Todo mundo... Dormir, não passar. Primeira coisa, você tem que ter a noção de que você tem que sair da sua zona de conforto. Porque desculpa todo mundo vai ter. Então, lógico, não estou falando que é desculpa ele não estar conseguindo estudar com esse tanto de problema. Mas, por exemplo, uma ferramenta que a pessoa pode usar, que é primordial, quem está estudando, é você ter o seu lugar de silêncio, o seu lugar sossegado para você estudar. Por exemplo, aqui em casa, eu consigo ter um quarto que é um escritório. Então, eu consigo estudar isolado dos outros ambientes da casa. Se você não tem esse ambiente, o que você faz? Você vai para uma biblioteca pública mesmo, grátis. Aqui em Brasília, eu ia muito para a UNB. Eu achava muito legal lá o ambiente.
Tanto pelo silêncio, como também porque você encontra muita gente estudando também, e você sente aquela aura de estudo, você dá aquele gás final, consegue estudar muito mais tempo. Outra dica que eu dou também é que com o tempo você começa a sentir dor na coluna. Então, quem já estuda mais tempo já sabe, mas você que está começando, você não vai pegar um tablet pequenininho e vai ler olhando para baixo. Tem alguns suportes no notebook que você levanta e você deixa da altura do seu rosto, por exemplo. Ou então, se você tiver, usa um monitor. Livro também, bota no suporte, na altura do seu rosto, que você consegue estudar muito mais tempo sem sentir aquele desgaste. Isso, que acaba doendo aqui, né, Vitor? A gente fica abaixado assim, fica doendo aqui, né? Então, de método de estudo é basicamente isso. Só que você tem que pensar que nem vou repetir um pouco, eu estava falando daquela coisa do foco. Você tem que pensar o seguinte: o concurso ele é uma prova de resistência. Ele não é aquela corrida de 200 metros. Então, que você vai ter que ficar um longo período mantendo aquele ritmo constante. Porque no início o corpo ele vai te arrumar desculpa para você parar de estudar. Você vai sentir dor, vai surgir problemas. Então você tem que tentar permanecer no caminho, você tem que pensar nisso. Que nem a academia, você começa a malhar, primeiro dia que você malha, você sai todo fadigado, vontade de morrer, não consegue nem levantar o braço. Aí você vai lá, segunda semana, parou a dor. Só que você ainda fica sem vontade de ir. Toda vez que você vai malhar, você, que coisa chata, não quero ir. Daqui a pouco você está 3 meses malhando, você para de malhar um dia, você sente falta. Seu corpo pede, não, vamos lá malhar, soltar uma endorfina no corpo. Isso tudo é a mesma coisa. Chega uma época que vira repetição, faz parte do seu cotidiano. Tem muita gente que sente, por exemplo, a pessoa passou no concurso, agora não vou estudar mais. Não vai estudar assim, específico para concurso. A pessoa sente falta. Tem que ir até no psicólogo. Começa a... Perdi a minha meta de vida, né? Não sei mais o que eu vou fazer, não vou estudar mais. Você lembra lá, você conhece o pessoal lá do Caixola, né? Aquele Isso. lugar de estudos, lá na Eu nunca Treino, né? usei não, mas já ouvi falar. Eu Isso. E eu esqueci agora o nome do dono lá, ele foi meu aluno. Ele disse o seguinte, que há pessoas que passam em concurso e estão tão já habituados que continua pagando para ele o espaço lá e volta lá e fica estudando coisas. Às vezes já passou no concurso top, mas volta porque já se habituou a estudar. Fala, não, eu vou estudar alguma coisa, vou ler, né? De tanto que a pessoa já se habituou aos estudos. Com Como você está certeza. falando aí. E tem que ter aquele pensamento de... Tem que se ver no cargo. Porque o concurso, ele é um meio, ele não é o fim. Então, tem gente que entra nessa onda fazendo um concurso atrás do outro, inclusive sem estar relacionado um cargo com o outro, e vira nesse limbo e até perde o foco. Então, por exemplo, o meu sonho era ser delegado de polícia. Então, tudo que eu fazia era voltado para esse cargo que eu almejava. A pessoa que ela está estudando, ela tem que ver se é isso mesmo que ela quer, tem que pensar. Uma dica boa é anotar o que eu quero com o concurso público. O pessoal pode até falar que o que eu quero passando no concurso público, o que eu vou conseguir com isso. Uma dica boa é a pessoa pegar um caderninho, anotar tudo que ela vai conseguir com o cargo almejado e todo dia dar uma lida, fazer aquela visualização. Eu fazia muito eu pegava meu notebook e botava o fundo de parede, do papel de parede, e era a sede da Polícia Federal, com um cara com um fuzil na mão, assim, para me empolgar. Meu celular, o fundo dele é um policial do COT lá, com um fuzil na mão. Então, cada um tem que achar ferramentas para para se motivar. Legal, legal. Bom, gente, vamos então aqui para a gente fechar. Eu estou muito feliz porque, assim, você sabe qual é o melhor professor? Quem sabe aqui qual o melhor? Eu vou ativar de novo os comentários. Eu tinha desativado. Espera aí, ativar comentários. O pessoal me pediu aqui para tirar o comentário, agora eu coloquei de novo. Eu falo assim, Vitor, quem é o melhor advogado? O melhor advogado é o cliente.
porque o cliente sabe de fato o que aconteceu, né? E ele vai ter que contar com detalhes para o advogado aquilo que aconteceu, realmente para que o advogado possa defendê-lo. E mais do que isso, o advogado não gosta que o cliente fique no pé dele. E aí, doutor? E tal, já resolveu? Ele não gosta, mas isso é uma falha grave dos advogados. Porque quando eu contrato um advogado, é alguém para me defender. Né? Então, eu preciso saber, sim, como está o andamento do meu processo. Tanto que há muitos advogados que perdem prazos, por exemplo, ou não fazem a defesa como deveriam. Então, é um erro grave, na minha visão de advogado. Tem sim que acompanhar você, que é advogado que está aqui, tá? Se você foi contratado, dê sim, não importa se o seu cliente ligar para você 10 vezes, faz o seguinte, cobra mais caro dele, porque ele já vai perguntar mesmo, então cobra mais caro, mas responda as perguntas. Mas, Vitor, o melhor professor é aquele que aprende com os alunos. Né? Esse é o melhor professor. É aquele que ouve, vê as experiências, vê a experiência de quem passou, né? E realmente aprende com isso. Eu aprendi muito com você. Né? Primeira coisa, uma das coisas que mais me chamaram a atenção no Vitor, primeiro, a questão do foco, de saber o que queria. Então, desde cedo, ele sabia que ele queria a carreira policial. Então, entrou logo direto. O primeiro concurso praticamente foi o de técnico penitenciário, que depois a carreira mudou e virou polícia penal, não foi, Vitor? Depois, entrou no Detran, que se você observar, tinha tudo a ver. O técnico penitenciário, o Detran, não tem muito a ver o que ele está Por agora. incrível que pareça, foi o que eu senti mais baque, assim, que mudou muito. Eu senti, quando assumi o cargo, eu fiquei meio triste, assim, até eu me adaptar. Eu gostava muito da rotina do movimento, da rua, da segurança pública. Vai ser muito importante para você, né? Vai ser tudo, são experiências que são muito importantes na vida da gente. Então, ó, o Vitor, ele foi muito coerente. A gente tem que ter coerência na carreira da gente, naquilo que a gente almeja. Eu não posso, assim, um dia eu quero isso, um dia eu quero morar em Brasília, outro dia eu quero morar no Canadá, outro dia, não, eu quero voltar, quero ir para o Afeganistão. Não dá. A gente tem que ter um objetivo. Né? Então, o Vitor, ele me fala muito com as suas atitudes, você me fala muito do foco, entende? O quão é importante uma pessoa focada, uma pessoa que sabe o que quer. E tanto que ele chegou agora ao que ele mais almeja. Em breve, se Deus quiser, vai ser chamado para o curso de formação, né? Delegado da Polícia Federal, que era o que ele mais queria. Mas já passou também para delegado da Polícia Civil em outros estados. Então, assim, chegou. Vitor, então, primeiro foco. Segundo, o que você falou sobre esse método de estudar pelas questões, é o que eu sempre disse para o meu aluno. Eu, por exemplo, nos cursinhos, eu sempre dei teoria, mas os cursos que eu mais gostava eram os de exercícios, porque eu já mostrava o foco para o aluno. A gente ia resolvendo as questões, eu já ia mostrando a teoria. Agora, Vitor, se eu tivesse, por exemplo, numa turma minha de português, 100 alunos no curso teórico, eu tinha 30 no curso de exercício. Por incrível que pareça, o aluno não gostava de exercício. Por quê? Ele falava assim, como eu vou fazer exercício se eu não sei a teoria? As pessoas não gostam de errar. Aí quando ela começa a errar demais, ela foge. Só que todo mundo sabe que é errando que se aprende, né? É errando que aprende. Então, não tem pra onde correr. Tem que fazer questões mesmo. E pelo menos para mim, foi o método que eu achei mais fácil, mais rápido. Outra coisa que eu esqueci de falar, Paco, que é muito importante também, é você fazer simulados. Olha essa mensagem aí da Júlia Abreu. Leia aí, por favor. Júlia Abreu Oliveira. Vitinho, você é o cara. E pensar que passou pelas minhas mãos, me orgulho muito. Ela ajudou no meu parto. É uma tia minha de consideração, né? Que ela é tia do meu primo, mas eu considero como tia também. Amo muito ela. Beijo. Legal. Legal. Vai, você ia falar outra coisa. Então, uma coisa muito importante fazer também é fazer simulado. Por quê? Mas tem que ser um simulado nos mesmos moldes da prova. Porque através do simulado, você vai monitorando como está o seu rendimento. Por exemplo, na planilha que eu vou fornecer para vocês, eu até botei aqui o espaço do simulado. Então, o que eu faço? Eu coloco cada matéria e coloco a nota, depois que eu faço o simulado, eu coloco a nota de cada matéria
e vou vendo a porcentagem de acerto e de erro. Aí, dessa forma, no segundo simulado, antes de eu fazer, eu já dou um foco a mais nessa matéria que eu fui pior. Aí você vai vendo que você vai nivelando, que você vai melhorando. É muito. Eu acho uma ferramenta muito bacana, assim. Legal. Vitor, eu vou sugerir uma forma de você mandar essa planilha para as pessoas, só para aquelas que de fato querem mesmo. A forma é a seguinte: primeiro, você tem que seguir o Vitor nas redes sociais. Você não pode aqui aproveitar todo esse conhecimento e o mínimo que é seguir uma pessoa, pelo amor de Deus, né? Não custa nada para você seguir. O Vitor é um cara que vai se tornar, ele já é professor, mas vai ser uns bambambãs daqui a um tempo, né? Então, primeira coisa que você vai seguir. Segundo, você vai mandar o seu e-mail para ele lá no direct. Vitor, por que eu vou falar isso para você? Porque você vai criar um banco de dados já com esses e-mails ali para depois você dar informação dos seus cursos para as pessoas até passarem informações para outros, viu? Tá? Então é uma dica que eu dou. Pode. Pode ser assim? Só lembrando o pessoal aí que eu comecei a gravar, lembrando novamente, eu comecei a gravar as aulas de criminologia na plataforma do YouTube, 100% gratuito, e eu vou abordar os principais temas da matéria de forma bastante objetiva e falando que cai mesmo, sem bromação. Então, se puder, né? Muito importante dar uma lida nos vídeos lá. Isso, o Harley Futsal já disse que está seguindo desde a Na semana matéria de passada, a criminologia. Renilce, tá? Isso, criminologia. Mas, ó, Vitor, a minha dica para você, tá? Quando você puder também, já estou dando uma dica aí, porque nós somos amigos, você está me ajudando aqui no Projeto Vencedores, comece a gravar alguns conteúdos também de método de estudo, de dica de estudo, e vai pôr no seu Instagram também, tá? Use as duas ferramentas, o YouTube e o Instagram. Eu ainda não estou usando o YouTube, não, tá? Mas o Instagram com vídeos curtos ali, né? Com as dicas que eu acho que isso vai. Primeiro, porque você vai ajudar muitas pessoas com essas dicas, porque você sabe o que está falando, tem legitimidade, tem autoridade para falar o que você está falando, né? Uma vez, só contando uma história aqui rapidinho, Vitor. Assim que quando surgiu essa história de coach, não sei o quê, né? Eu sou coach também, viu, gente? Mas tem um amigo, grande amigo, que é um coach de verdade, que é o Márcio Micheli, é um coach de verdade, mas tem muita gente picareta aí, como tem em qualquer profissão. Eu sei que uma pessoa chegou para mim e falou assim: professor, eu estava fazendo aqueles aulões lá na LBV, com muita gente e tal. Aí ele chegou: professor, eu quero oferecer algo para os seus alunos. Eu quero oferecer um treinamento em coach para ensinar a passar em concurso. Eu falei: é mesmo? São técnicas avançadas de PNL, de não sei o quê. Eu falei: que bom. Você passou em quais? Eram dois. Eu falei: vocês passaram em quais concursos? Não, professor, nós não passamos em concurso, não, porque nós descobrimos que o nosso projeto de vida é ensinar as pessoas, ajudar. Eu falei: vem cá, Muito difícil. mas como você vai falar sobre aprovação se você não foi aprovado? Aí sabe o que eles falaram para mim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei: não, obrigado, até mais, porque eu não vou colocar alguém para falar para os meus alunos como passar se a pessoa não passou. Né? Então, você tem legitimidade, você tem autoridade para isso. Eu acho que seria bom você fazer esses vídeos também, dessa dica, principalmente desse método que ajudou tantas pessoas. Né? Aqui ninguém mais vai ser seu concorrente mesmo, você já chegou a Deus quiser, né? Depende, então, até ser nomeado, não... esperar, tem muita política aí no jogo. Verdade. Mas é isso. Você quer fechar, Vitor? Não, só tenho a agradecer essa segunda oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória, dando algumas dicas de estudo. O pessoal tem que só prestar atenção de não seguir cegamente. Por exemplo, eu falei alguns métodos de estudo, mas às vezes ela não se dá bem com algum método, ela vai adaptando. Eu mesmo, minha forma de estudar foi uma adaptação de vários métodos de estudo. Então, cada um, o importante é você manter o foco, você não desistir, acreditar que vai dar certo. E seguir, seguir uma forma de estudo, se der certo, pode continuar. E ter fé que Deus vai ajudar, vai dar tudo certo.
eu quero fazer um desafio para você, Vitor, né? E vou orar por você para que Deus te chame o mais rápido possível lá no concurso da Polícia Federal. Não chame para o céu, não. Chame para a formação da Polícia Federal, né? Deus já te abençoou com uma criança linda que vai chegar e está chegando, né? Então, eu vou fazer um desafio para você. Depois que você tomar posse na Polícia Federal, escreva um livro curto falando um pouquinho da sua trajetória e falando dos métodos. A Flávia é muito boa também, ela pode te ajudar nisso. Claro, com o tempo, né? Ali tem a criança e tal, mas escreva, pode ser um e-book inicialmente, entendeu? E depois transformar no livro, que eu acho que você tem uma história muito bonita, sabe o que ensinar, história assim, de vitória, você é um vencedor de verdade, entendeu? Então, eu acho que você poderia escrever isso com as dicas ali, bem legal, faça assim, isso deu certo para mim, eu usei esse método daqui, pode dar certo para você, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Está lançado o desafio para Fazer. você. Depois que eu for nomeado, passar o código de formação, aí eu vou dar início a esse projeto. Com aquele disco maravilhoso, né? Fuzil na mão. Então tá bom. Gente, eu quero agradecer, né, mais uma vez ao Vitor, esteve comigo aqui 2 vezes, se dispôs, é um tempo precioso. Eu costumo dizer, Vitor, que a única coisa que a gente não pode ter de volta é o tempo, né? Dinheiro você perde, pode ganhar de volta. Uma casa você perde, pode comprar outra. Um carro você bate, você compra outro. Mas o tempo, que é a vida, né? O nosso tempo é a nossa vida. A gente não pode ter de volta a vida e não pode ter de volta o tempo de vida. E eu valorizo muito as pessoas que doam o seu tempo. E você doou o seu tempo para a gente nessas 2 quartas-feiras. Eu só peço a Deus que te retribua, tá? Essa doação do seu tempo em prol das pessoas. Não importa se são 20, se são 30, se são 10 pessoas. Quando a gente ajuda uma pessoa, a gente já está tornando o universo muito melhor, né? Então, eu acho que Jesus nos deu exemplo. Jesus morreria por uma pessoa. E quem sou eu? Porque tem gente que fala, não, eu quero uma live com 200, 300, com 1.000, 200. Calma, a gente está começando. Daqui a um tempo, a gente tem as lives com as 10.000 pessoas, querendo aprender. Ainda mais que quem vive esse mundo do concurso, ele tem uma vida muito solitária. Então, para mim, é um grande desafio falar em público assim, para esse tanto de gente. Não é fácil, não. A gente vai se acostumando aí. Legal. Obrigado demais. Eu vou conferir quem foi que colocou lá o nosso print. Quem não colocou ainda dá tempo. Ó. Se você quer ganhar o livro Mapear Português 3, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um print meu, pode fazer, vou desativar aqui os comentários para o print, tá? Então você vai fazer um print meu e do Vitor, e você vai me marcar e marcar o professor Vitor, tá bom? Nos stories, coloca lá nos stories e fala alguma coisa, uma mensagem de incentivo para o Vitor, para mim também, eu continuo precisando, tá bom? E aí eu vou escolher a principal mensagem. Outra coisa, aqueles que vão fazer o concurso então de Polícia Penal, vão seguir o Vitor lá no YouTube, que ele vai colocar o curso de criminologia, não é isso, Vitor? Já coloquei hoje, primeira aula. Já colocou hoje a primeira aula? Lá no YouTube tá como, Vitor? Meu nome tá Vitor Farias, mas como eu iniciei agora é mais difícil de achar. Mas na bio do meu Instagram tem um link, cai direitinho lá no vídeo. Então, ó, já na bio, para quem não sabe o que é bio, é aquela descrição do perfil do Instagram. Lá na bio do Vitor já tem o link do YouTube, você clica lá. Eu vou mesmo agora, terminando aqui, eu já vou lá também, já vou dar uma curtida no vídeo para a gente ajudar. Gente, não custa nada e ajuda muito o engajamento, beleza? E aí, para aqueles que vão fazer Secretaria de Saúde, eu estou com a turma aberta, tá bom? Um curso de engenharia reversa, das questões para a teoria, Olha, as pessoas que estão fazendo o curso comigo do TJ estão falando assim, sabe o que, Paco? Ainda bem que eu estou fazendo esse curso, porque senão eu chegaria vendido lá na prova da FGV. Ou seja, nós estamos fazendo a engenharia reversa, estamos desmontando as questões para entender, entrar na mente do examinador, entender o padrão, porque, Vitor, as questões da FGV parece mais raciocínio lógico. Tem fama de ser a prova mais difícil de português da FGV, né? Que era a banca das provas do Legislativo, do Senado, da Câmara, antigamente. Tem fama de ser bem difícil. É pesado.
É pesado, é FGV, tá? Então, estão abertos aí, gente. Que Deus abençoe a todos, né? E obrigado mais uma vez, Vitor. Infelizmente, a primeira parte não ficou gravada, a última aqui vai ficar gravada, porque o meu caiu aqui, a internet também caiu aqui, eu não consegui gravar, mas essa segunda parte vai ficar gravada, então, para o pessoal. Que Deus abençoe, boa noite, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Bem, Um grande abraço. até mais.